Bom dia, alunos do Secoca. Nós voltamos para a nossa revisão sobre frações. Vamos dar continuidade porque é um assunto que tem bastante propriedade e bastante conceitos importantes, ok? Vamos lá, já falamos sobre algumas coisas importantes, vamos dar continuidade. Vamos começar essa videoaula falando sobre o quê? Sobre frações equivalentes. Mas, professor, o que seriam frações equivalentes? São aquelas frações que representam a mesma parte de um todo. Lembra que eu posso ter uma fração que representa uma parte de um todo? Frações equivalentes são aquelas frações onde acontece o quê? Frações são diferentes, mas que essas frações representam a mesma quantidade, ok? Como assim? Vou dar um exemplo aqui, ó. Fração 1/2 e a fração 2/4. Por que essas frações são equivalentes, professor? Por quê? Vamos lá. Lembra, se o numerador é menor que o denominador, significa o quê? Que eu tenho uma fração que representa o quê? Uma quantidade menor que o inteiro. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a minha parte inteira aqui, ó. Seria a minha barra de chocolate. Só que a diferença é o quê? Eu dividi ela em quantas partes? Em duas. Quando eu tenho a fração 2/4, eu tenho o quê? Eu tenho o meu inteiro, que seria a minha barra de chocolate, a mesma barra de chocolate. Só que a diferença é que ao invés de dividir em 2 pedaços, eu dividi em quanto? Em 4. Então eu dividi o quê? Em 4 pedacinhos. Mas, professor, aqui na fração 1/2 aqui no 2/4, representam mesmo a mesma coisa? Vocês vão ver. Vamos fazer através do desenho? Com a imagem fica mais fácil de identificar. Como assim? Aqui significa o quê? Eu peguei a minha barra de chocolate inteira e dividi em duas partes iguais. O denominador é 2, lembra? O denominador significa o quê? Em quantas partes o meu inteiro foi dividido? Em duas partes iguais. Aqui o meu inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Só que quantas partes eu considerei na primeira fração? Considerei uma parte só. Então eu comi o quê? Apenas uma parte. Só que aqui nessa segunda figura acontece o quê? Quantas partes eu considerei? Eu cortei em 4 pedaços iguais, não cortei? Só que eu quero o quê? Eu quero 2 pedaços. Então eu quero 1, 2. Percebe, turma, que a quantidade de chocolate que eu comi aqui e aqui não é a mesma? A diferença foi o quê? O tamanho dos pedacinhos, ok? Mas comendo 2 pedacinhos de 4 seria a mesma coisa do que o quê? Comer um pedaço só partindo essa barra de chocolate no meio, ok? Então essas frações são o quê? São equivalentes. Representam o quê? A mesma parte de um todo, ok? Ah, professor, mas como é que eu descubro se uma fração é equivalente à outra? Fácil. Vamos lá, vou dar uma ideia para vocês. Vou dar uma dica para vocês. Como é que funciona? Lembra, se eu tenho uma fração, exemplo, essa fração 1/2, eu quero obter frações equivalentes a ela, o que eu tenho que fazer? Tenho dois métodos. Eu posso achar frações equivalentes fazendo uma multiplicação. E lembra, numa fração, quando eu vou fazer a multiplicação, para achar uma equivalente, o que eu multiplicar no numerador, eu vou multiplicar no denominador. Se o numerador e o denominador eu multiplico pelo mesmo número, eu acho que é uma fração equivalente a ela. Tudo bem? Como assim, professor? Então, a fração 1/2 para virar a fração 2/4 e ser equivalente significa o quê? Que ele multiplicou em cima e embaixo por um mesmo valor numérico. Vamos conferir? Quem eu multiplico por 1 que dá 2? 1 vezes 2, ó. 1 vezes 2, 2. Lembrando, para obter fração equivalente, o mesmo que eu faço em cima, eu faço embaixo. Exemplo, aqui em cima eu multipliquei por 2, será que embaixo eu fiz a mesma coisa? 2 vezes quem que dá 4? 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então perceba, minha fração meio, para eu achar outra fração equivalente, o que eu fiz? Eu multipliquei em cima e embaixo por 2. Então eu achei uma fração 2/4 que é equivalente à fração 1/2. Então significa o quê? Essa fração representa a mesma coisa dessa, ok? Lembra, frações equivalentes representam a mesma parte de um todo. Ah, professor, se eu quisesse fazer outra fração equivalente, eu pegasse esse 1/2. Eu posso pegar esse 1/2 e fazer o quê?
multiplicar por outro número qualquer. Exemplo, podia multiplicar por 5. Ó, 1 vezes 5, 5. Mas lembra, para ser equivalente, se em cima eu multipliquei por 5, eu faço a mesma coisa embaixo. Multiplico por 5. 2 vezes 5, 10. Então, ó, 5 décimos. Então, a fração 5 décimos representa a mesma coisa, a mesma quantidade que a fração 1 meio. Ok? Ah, professor, só acho frações equivalentes através de multiplicação? Não, eu posso achar também através de divisão. Mas, professor, o 1 não tem como dividir. Por exemplo, 1 dividido para 1 vai dar 1. 2 dividido para 1 dá 2. Aí não vale, turma, não posso dividir por 1. Ok? Então, para eu poder fazer a divisão, o meu numerador e o denominador, eu tenho que conseguir dividir por algum número. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. A fração 12 sextos. Ok? Ó, eu posso obter uma fração equivalente a essa através do quê? Eu posso obter através de multiplicação ou através de divisão, ok? Eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse carinha de cima, o 12, e ao invés de multiplicar, eu posso dividir. Eu posso dividir o 12 por quanto? Por 3. 12 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 4. Lembra, para achar a fração equivalente tem que fazer o quê? O mesmo que eu faço em cima, eu faço embaixo. Se em cima eu dividir por 3, embaixo eu faço o quê? Vou dividir também por 3. 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. Então a fração 4 meios é o quê? Equivalente à fração 12 sextos. Então representa o quê? A mesma parte do todo. Ok? Ah, professor, posso fazer frações equivalentes dividindo em cima e embaixo por qualquer número? Sim, mas números que dê para dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo, ok? Eu não posso chegar e dividir em cima por um número que eu só consigo dividir em cima e não consigo embaixo. Tem que ser o mesmo número, em cima e embaixo, que dê para dividir o carinha de cima e o carinha de baixo, ok? Ó, vou achar outra fração equivalente. Agora com multiplicação. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Eu estou multiplicando por 2 porque é mais simples. A gente pode multiplicar por qualquer número que a gente quiser. Por 5, 6, 7, 10, qualquer número. Basta que você tem que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Fazendo isso, você vai fazer o quê? Você vai obter uma fração equivalente. 12 vezes 2 dá quanto? Dá 24. 2 vezes 6 dá 12. Então, a fração 24 dozeavos representa a mesma quantidade que a fração 12 sextos. Ok, turma? Tranquilo? Então, isso são frações equivalentes. E uma coisa relacionada à fração equivalente que é importante a gente falar sobre, esse conceito que é importante, é o conceito de simplificação. O que seria simplificar? É você pegar uma fração, exemplo, a fração 20 oitavos. Ó, o que seria simplificar uma fração? É você pegar essa fração, uma fração que tem numerador e denominador, um número grande, e fazer o quê? Você ir reduzindo, transformar o quê? Uma fração com números menores. Mas acontece o quê? Que representam a mesma quantidade. Só que acontece o quê? Eu quero uma fração com números pequenos, eu não quero números grandes. Então eu faço o quê? Eu vou simplificando o numerador e o denominador até que essa fração fique bem pequena. Eu quero, exemplo, simplificar até uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É aquela que eu não consigo reduzir mais. Eu não consigo simplificar mais. Como é que eu faço a simplificação? Através de divisões. Para transformar uma fração menor, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Ok? Lembrando, tem que ser um número que dê para dividir em cima e embaixo. Vou dividir em cima e embaixo por 2. Ó. 20 dividido por 2 dá 10. 8 dividido por 2 dá 4. Então deu 10 quartos. Pronto, a minha fração ficou menor, ok? E ainda representa a mesma coisa, são frações equivalentes. Lembra, eu posso achar uma fração equivalente através de uma simplificação, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Tem como diminuir mais? Tem. Existe um número que dê para dividir por 10 e por 4, não dá? Se eu pegar 10 e dividir para 2, eu não consigo dividir em cima e embaixo por 2? Consigo, ó. 10 dividido para 2, 5. 4 dividido para 2 dá 2. 5 meios. Então, existe algum número que eu consigo pegar o 5 e consiga dividir e o 2 também? Não, turma. Embaixo eu consigo dividir por 2 e em cima não.
Em cima eu consigo dividir por 5, mas embaixo não. Então eu paro. Essa fração que eu não consigo mais simplificar é chamada de fração irredutível, porque eu não consigo reduzir mais. E essa fração que eu cheguei 5 meios, ela é equivalente a essa primeira aqui, turma. Só que é o quê? Uma fração com números menores, mas representa a mesma parte do todo. Ok, turma? A parte de simplificação é muito importante, pois às vezes num problema eu posso pedir que você transforme, simplifique a fração até torná-la irredutível. É isso aqui, ó. Você simplificar em cima e embaixo, dividir em cima e embaixo por mesmos números, até chegar numa fração que você não consiga mais simplificar, ok? Ou até mesmo você vê uma fração muito grande, você simplifica, e na hora de trabalhar as contas, as operações, fica mais simples de trabalhar, ok? Tudo bem? Ó, mais uma parte importante de frações que a gente pode comentar e falar aqui com vocês é a parte de comparação. Professor, o que é comparação? Comparação você vê o quê? Qual fração que é maior que a outra? Exemplo, a fração não representa uma parte de todo? É como se fosse assim, olha, a fração de um chocolate, o outro também comeu outra fração do chocolate. Eu quero saber quem comeu mais chocolate. Ou a pessoa tal comeu uma fração da pizza. A outra pessoa comeu outra fração da pizza e eu quero saber quem comeu mais pizza. É como se fosse isso. Eu tenho casos importantes que eu tenho que analisar na parte de comparação, que são quais? Ó, eu tenho frações que têm o quê? Numeradores iguais. Como assim? Ok? Como é que funciona? Gravem, isso é bem simples e vai ajudar muito vocês na parte de comparação. Ó, se eu tenho frações com numeradores iguais, ó, o carinha de cima é igual ao outro, ó, os de cima são iguais. Qual vai ser a maior fração? Vai ser aquela que tiver o menor denominador. Então, se o carinha de cima for igual, quem vai ser a maior fração? A que tiver o menor denominador. Professor, por que isso acontece? É regra? Não, vamos analisar melhor. Aqui é a fração 1 meio. O que acontece? De certa forma, você pegou sua barra de chocolate e dividiu em quantos pedaços? Em 2 pedaços. Então, dividiu em 2 partes. Beleza? Aqui você pegou sua barra de chocolate e dividiu em quantos pedaços? Aqui dividiu em 3. A mesma barra. Lembrando, é a mesma barra. Ó, esse tamanho aqui é igual a esse, ó, a mesma barra. Só que aqui acontece o quê? Você comeu um pedaço. Comi um pedaço. Aqui também eu comi só um pedaço. O que acontece, turma? O que de certa forma diz essa propriedade? Se o numerador for igual, se o carinha de cima for igual, qual vai ser a maior fração? A que tiver o menor denominador. Como assim? É como se a pessoa comesse a quantidade de pedaços iguais, ok? Mas se o denominador for maior, significa o quê? Que você partiu em mais pedaços. Se você partiu uma barra em mais pedaços, significa o quê? Que os pedaços ficaram o quê? Pequenos. Quantos mais pedaços você partir essa barra, menor ela fica. Concorda? Se eu pegar essa barra aqui de chocolate, pegar ela e partir em vários pedacinhos, perceba que os pedaços não vão ficando menores? Se você come a mesma quantidade de pedaços, aqui vai ser injusto. Você vai comer o quê? Menos chocolate. Então lembra, se o numerador de uma fração é igual ao da outra e você está querendo comparar, ok? Quem vai ser a maior fração? A que tiver o menor denominador. Quem é menor? 2 ou 3? 2. Então, se o carinha de baixo aqui é menor, logo, essa fração é maior que essa. Ok? Tranquilo? Show de bola? Beleza, então, turma. Eu tenho agora outro caso. Esse caso agora é mais simples. É o caso onde eu tenho denominadores iguais. Agora, o carinha de baixo que é igual. Vamos lá. Tem 2 quintos e aqui eu tenho 4 quintos. Agora é fácil, né, turma? Para comparar frações com denominadores iguais, quando o carinha de baixo é igual, é fácil de fazer a comparação. Por quê? Vamos pensar comigo. O que significa o denominador ser igual? Carinha de baixo ser igual. Significa que eles cortaram a barra em 5 pedaços. Aquela partiu em 5 pedaços a barra, que partiu em 5 pedaços a barra. Então, os pedaços desse e desse são os mesmo tamanho. É o mesmo tamanho desse e desse. Só que aquele comeu o quê? 2 pedaços e aquele comeu 4. Quem comeu mais? O que comeu 4 pedaços. Então, para resumir,
Se o denominador for igual, se o carinha de baixo for igual, quem vai ser a maior fração? A que tiver o maior numerador, maior carinha de cima. Então lembra, ó, carinha de baixo igual, quem vai ser maior? O que tiver o maior carinha de cima. Ok? Tranquilo? Agora na parte de comparação, o que pode aparecer de um pouquinho mais complicado é quando os denominadores e numeradores são diferentes. Ok? Como exemplo, eu vou dar uma situação aqui, ó. Eu tenho um exemplo dessa fração, 4 sextos e 5 18avos. É como se eu falasse assim, olha, João comeu 4 sextos da pizza. Rafael comeu 5 18avos da pizza. Quem comeu mais pizza? Caramba, professor, o numerador é diferente, o denominador é diferente. O que eu preciso fazer? Uma dica muito importante. Prestem muita atenção. Quando eu tenho frações com denominadores diferentes, denominadores diferentes e numeradores diferentes também, o que eu preciso fazer, turma? Vamos lá. Analise. Vê o menor denominador. Quem é o menor aqui? 6 ou 18? É o 6. Atenção. Eu vou perceber o quê? Tá vendo esse 6? O outro denominador aqui é quanto? É 18. O 18 ele é um múltiplo de 6? Como assim? Existe algum número que eu possa multiplicar por 6 que dê 18? Sim. 6 vezes 3. 6 vezes 3 dá quanto? Dá 18. Por que o senhor fez isso? Lembra, embaixo eu não multipliquei por 3? Lembra, numa fração, se você multiplica embaixo por um número, você tem que fazer a mesma coisa em cima. Vai ficar 4 vezes 3, dá quanto? Dá 12. Então ficou 12 18avos. Por que eu fiz isso aqui, turma? Quando você quer comparar frações de denominadores diferentes, o que você precisa fazer? Você precisa primeiro fazer o quê? Transformar as frações para que elas fiquem com um denominador igual, com carinha de baixo igual. Por quê? Porque lembra, se o denominador for igual, quem vai ser a maior fração? Quem tiver o maior numerador, o maior carinha de cima. Ok? Então vamos lá. Por que eu posso fazer isso aqui, turma? Lembra, se eu multiplico em cima e embaixo por um número, eu acho que é uma fração equivalente. Uma fração que representa a mesma parte do todo. Então essa fração representa a mesma coisa dessa. Só que por ela ter o denominador 18, na hora de comparar com essa fração aqui, não é mais fácil? Quem é maior, turma? 12 18avos ou 5 18avos? Você cortou em 18 pedaços a pizza, aqui cortou em 18 pedaços. Aqui eu comi 12 pedaços, aqui eu comi 5. Qual comeu mais? Esse daqui. Então, essa fração, 12 18avos, é maior que 5 18avos. Não é maior? Então, o que significa? Essas frações não representam a mesma coisa? Então, significa o quê? Que esta fração é maior que essa. Ok? Então, lembra, atenção. Se tiver frações com denominadores e numeradores iguais, qual a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa ver se o menor denominador, que é o 6, em relação ao 18, qual que é o menor? É o 6. Tem que ver se o menor denominador, existe algum número que eu possa multiplicar e dê o outro denominador. Se isso acontecer, basta fazer isso. Eu vi o quê? Que se eu multiplicar 6 por 3, o denominador desse fica igual. Aí eu faço a mesma coisa em cima e embaixo. E facilita a minha conta. Porém, turma, vão ter casos onde o numerador e o denominador são diferentes e não exista. Como assim? Vamos lá. Vamos lá para o exemplo, a gente não perder muito tempo. Exemplo aqui para vocês. Eu tenho exemplo da fração 5 oitavos. Eu quero comparar, ver qual é maior, com a fração 7 décimos. O que acontece, professor? O denominador é diferente e o numerador é diferente. O que eu preciso fazer? Professor, vou olhar o menor denominador. Tem alguém que multiplique por 8 que dê 10? E não. E o inverso também não acontece. O que eu preciso fazer? Quando eu tenho denominadores diferentes e numeradores diferentes, o que eu faço, turma? Vou precisar fazer o quê? MMC, menor múltiplo comum. MMC entre quem? Os carinhas de baixo, o 8 e o 10. Então eu faço MMC entre 8 e 10, ok?
Como é que eu faço a minha MC? Lembra? Primeiro eu vou dividindo por 2. Dá para dividir para 2 algum deles? Dá. 8 dividido para 2 dá 4. 10 dividido para 2 dá 5. Algum deles dá para dividir para 2? O 4 dá. Dividindo por 2, 4 dividido por 2 dá 2. 5 dá para dividir? Não, então eu repito. Tem como dividir para 2 ainda? Tem, ainda tem o 2. 2 dividido para 2 dá 1. 5 dá para dividir para 2? Não, repito 5. 3, 5 dá para dividir para 3? Não. Qual é o próximo? 5. 5 dividido para 5, 1. Quem vai ser o MC? O produto entre todos esses números. Ok? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5 dá 40. Então, quem vai ser o MMC entre 8 e 10? Vai ser 40. Então, o que significa, turma? Então, eu vou achar uma fração equivalente dessas duas, onde o denominador vira 40. Como assim, professor? Lembra, para o 8 virar 40, eu tive que multiplicar por alguém. 8 vezes quanto que dá 40? 8 vezes 5. Ó. 8 vezes 5, 40. O 10 para virar 40 eu multipliquei por alguém. Não multipliquei por alguém? Por 4. 10 vezes 4, 40. O mesmo que eu faço embaixo, eu faço em cima. 5 vezes 5, 25. Embaixo aqui eu não multipliquei por 4, eu faço a mesma coisa em cima, eu multiplico por 4. 7 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 28. Então, turma, eu achei uma fração equivalente a essa aqui embaixo, uma fração equivalente a essa aqui embaixo, onde os denominadores são iguais. Então, essas frações de baixo representam a mesma coisa que as frações de cima. Tá vendo aqui, ó? Só que como o denominador delas são iguais, é mais fácil de comparar. Denominador igual, carinha de baixo é igual, quem vai ser a maior fração? A que tiver o maior carinha de cima. Quem é maior, 28 ou 25? 28. Mas essas frações não representam a mesma coisa que as de cima? Então significa o quê? Que essa fração 7 décimos é maior que 5 oitavos. Ok, turma? Tranquilo? Show? Beleza, então. Lembrando, a gente aprendeu isso aqui, estamos só revisando. Para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre uma coisa importante, que é o quê? Que é a fração de um número, ok? Como assim? Vamos fingir que eu tenho 60 alunos na minha classe, ok? E eu falo que, vamos lá, 2/5 desses alunos ficaram com nota baixa em matemática. Então, 2/5 ficaram com nota baixa. Mas, professor, você falou uma fração. Eu quero saber quantos alunos ficaram com nota baixa. Eu não falei que 2/5 dos alunos ficaram com nota baixa? Então é o quê? 2/5 de quanto? De 60 alunos. 2/5 de 60 alunos ficaram com nota baixa. Ok? Lembrando, na matemática, sempre quando tiver o D, significa o quê? Multiplicação. Então aqui, ó, apago, coloco o sinal de multiplicação. Então é 2/5 vezes 60. Então é 2 sobre 5 vezes 60. Lembra? Quando eu tenho uma fração multiplicando por um número qualquer, o que eu faço? Eu vou multiplicar o carinha de cima, o numerador. Então vai ser o quê? 2 vezes 60, que dá quanto? 120. Só que está sobre 5 ainda, não está? Então eu vou dividir o carinha de cima com o carinha de baixo. Então vai ser o quê? 120 dividido por 5, que vai dar quanto? 24. Quem é esse 24? É o 2/5 dos alunos. 2/5 não tiraram nota baixa? Então acontece o quê? 2/5, ó. Então 24 alunos tiraram nota baixa. Então de 60 alunos, 24 tiraram nota baixa. Ok, turma? Tranquilo? Outro caso onde pode cair a fração em relação ao valor numérico, vamos pensar como se fosse um percurso. Vamos fingir que eu quero fazer uma corrida. A corrida, eu preciso percorrer 48 quilômetros, ok? Só que eu percorri somente 1/4 do percurso. Então vamos lá. O percurso tem 48 quilômetros. Eu preciso andar 48 quilômetros para terminar a minha corrida.
Só que eu andei apenas 1/4 desse percurso, 1/4 dessa distância. Eu quero saber quantos quilômetros eu já percorri. Não é 1/4 do percurso, o percurso tem 48 quilômetros. Então seria o quê? 1/4 de 48. Lembrando, o D significa multiplicação. Vou multiplicar primeiramente aqui, ó. Carinha de cima vai ficar 1 vezes 48, 48. Repetindo o carinha de baixo é o denominador. Falta dividir o 48 por 4. 48 dividido por 4 dá quanto? Dá 12. E que é esse 12? Não é 1/4 do percurso que eu percorri, seria 1/4 de 48 quilômetros. Então seria o quê? Quantos quilômetros? 12 quilômetros. Isso aqui seria o quanto que eu percorri. Tudo bem, turma? Tranquilo? Ah, professor, no livro eu lembro que o senhor colocou tinha alguns desafios lá. Como que eu faço? Tinha assim, professor, olha, 2/3 de um número que eu não sei, dá exemplo 18. Como é que eu faço isso, professor? Lembra? Para achar o resultado, uma fração de um número, o que eu faço? Primeiro eu multiplico o carinha de cima, depois eu faço o quê? Eu vou dividir pelo carinha de baixo, ok? Quando eu não sei esse número aqui do meio, esse valor aqui do meio, eu preciso fazer o quê? A operação inversa. Como assim? Tá vendo esse resultado aqui meu, que é 18? Aqui eu não multipliquei por 2 e dividi por 3. Para achar essa interrogação, eu preciso fazer o quê? O inverso. Aqui eu não tinha dividido por 3, eu vou ter que multiplicar. Aqui eu não tinha multiplicado por 2, eu vou ter que dividir. Qual é o inverso da multiplicação? Não é divisão?